Das profundezas das sombras, lendas e assombrações emergem durante as madrugadas. Junto delas surge uma mansão e seu anfitrião. Olá, desbravadores das noites, eu sou Kuron. E essa é a mansão. Quando pensamos no folclore brasileiro, muitas vezes imaginamos figuras nem um pouco assustadoras. Mas e se eu te dissesse que alguma dessas lendas são tão perturbadoras quanto os piores contos de terror do mundo? Que muitas das nossas lendas se baseiam em fatos reais e muitas vezes históricos. Vamos começar com o Capelobo. O Capelobo no folclore nacional possui algumas semelhanças com a lenda do lobisomem, sendo por muitas vezes considerados até mesmo uma variação deles, segundo as crenças de alguns folcloristas, mas a realidade é que o Capelobo consegue ser ainda mais assustador e letal que qualquer lobisomem. Capelobo no dialeto indígena significa lobo torto. Ele possui algumas variações de acordo com qual região buscamos informações dele, sendo muitas delas quadrúpedes e outros bípedes, mas alguns detalhes que nunca mudam é o fato de terem cabeças de criaturas diferentes, também de acordo com a região. Porém, a versão mais difundida do Capelobo é uma criatura de pelo menos 2 metros, peluda e com cabeça de tamanduá-bandeira e corpo torto, podendo variar entre a versão bípede de 2 pernas com cascos que parecem fundos de garrafa ou simplesmente sendo uma criatura de uma perna só, que também possui cascos parecendo um fundo de garrafa, que também faz com que muitas pessoas associem ele com a criatura pé de garrafa, também do nosso folclore. Mas o que realmente torna o Capelobo assustador é que ele sai durante as noites rondando as casas e acampamentos em regiões afastadas do Pará e do Maranhão, circulando esses locais em busca de suas vítimas, sendo elas principalmente animais de estimação, como cachorros e gatos, principalmente filhotes e recém-nascidos, além de atacar homens adultos ou crianças, podendo enlouquecer as pessoas com gritos perturbadores, ou até mesmo usando isso para deixarem perdidas nas matas e florestas do país, onde ao se aproximar da vítima, ele simplesmente quebra a cabeça da pessoa ou cria um furo na cabeça dela, no caso do tamanduá-bandeira, e através do focinho suga o cérebro e o líquido vermelho dessa pessoa. Em alguns relatos, principalmente nos que ele possui cabeça de onça ou cachorro, também é dito que ele pode devorar uma criança ou um animal inteiro em apenas uma mordida. E para piorar, a única maneira de derrotar um Capelobo em um eventual encontro com ele é tentar feri-lo no umbigo, escondido por baixo de uma pelagem espessa. E indo ainda mais além da lenda, sua origem muito provavelmente se deve aos povos indígenas do Xingu. Pois alguns deles acreditam que certos índios, quando ficam muito velhos a ponto de perder a noção de quem são, tornam-se capelobos. E isso é uma transformação que ocorre de maneira espontânea, independente de qualquer magia, e depois disso, não existe maneira de voltarem a serem homens. A lenda do Capelobo muito provavelmente deve ao fato de que antigamente os indígenas possuíam o costume de abandonar os seus incapazes e velhos nas matas para que os animais selvagens os devorassem. Devido a doenças como Alzheimer, provavelmente essas pessoas eram agressivas, o que fazia com que os índios, para não serem mal vistos na aldeia, principalmente entre os jovens, muito provavelmente usassem essa lenda do Capelobo como uma desculpa. Continuando a nossa viagem pelo folclore brasileiro, a segunda lenda que temos a falar é
o Encorado. Um vampiro brasileiro bem mais bizarro e assustador que os vampiros europeus clássicos, podendo até ser mesmo considerado uma versão de horror cósmico dos vampiros. Ele veste couro, tem asas de morcego e se alimenta de sangue humano e animal, preferindo aqueles que não frequentam a igreja, simplesmente porque ele acha o sangue dessas pessoas muito mais saboroso. E se comparado com outras lendas do nosso folclore, o Encorado tem poucas informações e relatos a respeito dele, sendo os mais conhecidos no livro Ariano Suassuna. O mesmo livro do autor do Alto da Compadecida, onde seu nome é usado como se fosse uma das maneiras de chamar o próprio diabo. Também temos referência ao Encorado em uma revista de 1992, chamada Vampiros, Lendas e Fantasias, volume 2, pela autora Nina Bale. Segundo Nina, ele é um homem de hábitos noturnos que se veste completamente de couro e cheirando a sangria. Sua presença inspira medo e respeito, e ele só entra nas casas de quem ele é convidado, mas ele sempre consegue arranjar um jeito de ser convidado. Se as galinhas param de botar ovos, os cachorros não saem e ficam gemendo o dia inteiro, assustados, e os urubus começam a rodear, é sinal que o Encorado está por perto, e quando isso acontece, ou você foge ou está perdido. Nada funciona contra ele, nem cruz, água benta, nem luz do sol. Ele é invencível, quase como uma entidade de horror cósmico. Além disso, o Encorado já observa seus alvos de antemão. Para encontrar a maneira mais efetiva e precisa de se aproximar da pessoa, e possui preferência por povoados e cidades pequenas. Nas regiões que a lenda é forte, é comum que os moradores sacrificassem animais, principalmente galinhas pretas ou vermelhas, pois eles acreditavam que isso espantava o Encorado, mas a realidade assustadora disso é que antigamente era supostamente comum o sacrifício de pessoas indesejadas ou criminosos, e até mesmo crianças, pois muitas das crenças mesmo entre os povos indígenas era que gêmeos, por exemplo, poderiam representar mau agouro. E no caso do sacrifício de animais, principalmente galos e galinhas, para não ofender a entidade, era necessário pendurá-los na entrada principal da cidade, pois o Encorado só entra pela porta da frente nas casas. Outra criatura aterrorizante pouco difundida do nosso folclore é o Cão Era. Muitas vezes maior que um abutre e parte do nosso folclore. Ele é uma criatura nascida das crenças da tribo Mura, habitantes do centro e leste da nossa Amazônia. Segundo o que é descrito do Cão Era, ele costuma rondar as casas durante as noites, onde entra pelas janelas ou qualquer lugar que esteja aberto da casa, e ataca suas vítimas enquanto elas dormem. Ele é capaz de sugar todo o sangue de uma pessoa adulta e depois devorar sua carcaça, sem que ela desperte, pois ele também possui um poder hipnótico que mantém a pessoa em sono profundo, enquanto ele apenas aprecia seu banquete, e depois deixa apenas os ossos para trás. Dizem também que a criatura, apesar de cega, ele se guia como os morcegos comuns e ainda consegue sentir seus alvos, além de adorar cabeças de gado, podendo arrancá-las à força e carregá-las consigo até os montes mais altos do local que estiver, onde ele a devora por completo.
E segundo as crenças, ainda é dito sobre sua capacidade metamórfica de poder virar uma forma híbrida de gato e criatura, ou anta e criatura, seguindo a ideia clássica do vampiro que se torna morcego. Também é dito que quando as vítimas, no caso de possuírem capacidades mágicas, como era o caso dos antigos pajés, ele consegue obter as habilidades do alvo devorado, mesmo que ainda permaneça normalmente cego. Quando um cão era seu terceiro filhote vira seu sucessor e obtém resistência ao do seu pai ou mãe, mesmo que seja algo relacionado a fraquezas básicas dos cão-eras, como é o caso da luz solar, o que torna ele ainda mais aterrorizante do que qualquer vampiro europeu, não acho? A lenda do cão-era muito provavelmente nasceu de uma maneira que os Muras acharam para explicar a paralisia do sono, além do medo que eles possuíam de outras tribos, de serem devorados enquanto dormiam. Pois naquela época, muitas das tribos faziam banquetes de outras tribos, se é que vocês me entendem. Avançando pelo nosso panteão de horrores, temos o Esquelé, uma caveira humanoide com osso saliente no topo da cabeça. Aceso, semelhante a uma vela. É o tipo de assombração que todo mundo diz ver, ou pelo menos acha que viram, muito difundido em Minas Gerais, na região do Rio São Francisco. Segundo o que é dito, ele é uma criatura que aparece durante as noites e madrugadas, em encruzilhadas ou locais carregados de energia espiritual. Quando o Esquelé aparece, além da chama acesa em sua cabeça, é dito que as pessoas conseguem ouvir o barulho de seus ossos rangendo. Devido ao medo do Esquelé, viajantes até mesmo evitam as encruzilhadas por receio de serem perseguidos pela criatura, mas, mesmo assim, eles ainda são surpreendidos pelo Esquelé, pois ele é esperto bastante para desviar o caminho para um ponto onde seja impossível que as pessoas não o encontrem. Além do barulho de ossos, também se é ouvido o som do fogo em sua cabeça aumentando a intensidade. Em Alagoas também existe um personagem variante, com essas mesmas características, e também é bastante conhecido por lá. Porém, ele se chama João da Lavínia, ou Fogo Corredor. E segundo o que contam, ele adora perseguir crianças ou qualquer pessoa que vá para a mata. Mas nem todas as lendas precisam ser de criaturas parecidas com lobisomens ou vampiros invencíveis. A cabra cabriola é uma lenda que assusta pela proximidade com a realidade. Essa criatura, metade homem, metade bode, é conhecida por se alimentar de crianças invulneráveis. Imagine um demônio que entra nas casas pelo telhado ou pelas janelas, imitando as vozes humanas para atrair suas vítimas. A cabra cabriola não é apenas um monstro animalesco, ele é inteligentíssimo, capaz de manipular mecanismos básicos como trancas e cadeados. Essa lenda tem raízes no folclore europeu e oriental, lembrando figuras como Moloch, uma entidade conhecida por sacrifícios envolvendo crianças. Quando ouvir uma voz familiar de madrugada pedindo para abrir a porta, pense 2 vezes. Pode não ser sua mãe, mas sim a cabra cabriola, vinda para devorar sua alma. Pois dizem que a cabra cabriola é uma espécie de bicho-papão,
Um monstro horrível de cara grande e dentes muito agudos que bota fogo pelos olhos, narinas e boca. Também é dito que a cabra cabriola pode se tornar o pior pesadelo da pessoa que estiver vendo. Segundo o que é dito, a cabra cabriola adora comer crianças travessas. Era uma das lendas que os pais do século XIX e XX usavam para educar seus filhos, através do medo. E dessa lenda também houveram algumas variações de cantigas de Ninar, da mesma maneira que aconteceu com outras criaturas do nosso folclore, como é o caso da Cuca ou do Tutu. Uma das canções conhecidas referentes à cabra cabriola é: cabra cabriola, corre montes e vales, corre meninos a pares, também te comerá a ti, se cá chegares. Na versão da lenda do Piauí, também é dito que a própria cabra canta ao entrar na casa e começar a perseguir suas vítimas. A música que a cabra canta segue o trecho a seguir. Eu sou cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a voz, os carochinhos de nada. No Nordeste é dito que quando uma criança começa a chorar do nada e sem motivo aparente, é sinal de que a cabra está por perto, comendo outra criança. E para afastá-la, é necessário começar a rezar. Durante as épocas antigas do Brasil, ao escutarem qualquer ruído perto dos arredores de casa, as crianças não saíam de perto de suas mães por medo da cabra. Além da sua expertise, também é dito que a criatura é terrivelmente mal cheirosa, e isso pode ser um indicativo de sua presença por perto. Também é dito que para espantá-la, é possível fazer isso ao fazer o sinal da cruz, ou rezar como dito anteriormente, mas também é possível fazer isso ao esfregar alhos na entrada das casas, ou então plantar um pé de guiné no seu jardim. Isso acontece porque a cabra cabriola é uma lenda que veio ao Brasil por meio dos europeus, onde os mesmos acreditavam no pé de Guiné ser uma planta mística, além de comumente usada na Europa para tratar diversos malefícios, incluindo principalmente espasmos nervosos e a tão conhecida paralisia do sono. Continuando nosso panteão folclórico, podemos falar do Bradador. Esta criatura mítica habita cidades interioranas do Brasil ou em florestas profundas. Nas redondezas dessas cidades, seu nome vem do som terrível que ela emite, um grito alto e assustador que ecoa nas noites mais escuras. Envolto em mistério e pavor, o Bradador é frequentemente descrito como um espírito ou uma entidade amaldiçoada que vagueia durante a noite. O Bradador é descrito de várias formas na literatura e no folclore, mas uma coisa é constante: ninguém que viu de perto sobreviveu para contar a história detalhadamente. Algumas versões descrevem o Bradador como uma figura humana gigantesca, coberta por cabelos longos e desgrenhados, com olhos que brilham no escuro. Outras narrativas dizem que ele é uma forma de energia, um espírito sem corpo tangível, que lança seus gritos para assombrar os que ousam entrar em suas florestas. Também existem associações de que o Bradador na realidade seria a alma de um corpo seco que saiu da casca, mantendo sua forma mumificada, porém como espectro.
Segundo as lendas, ele parece gostar de se esconder em áreas de vegetação densa, onde sua presença é difícil de detectar, até que já seja tarde demais. O que realmente distingue o bradador é seu grito, descrito como um brado horrível. Esse som é capaz de paralisar de medo qualquer um que o escute. O grito do bradador é um lamento profundo, como se 1000 almas perdidas chorassem ao mesmo tempo. Os relatos dizem que quem ouve esse som sente um medo indescritível e muitas vezes nunca mais retorna para contar o que aconteceu. Alguns afirmam que esse grito é uma forma de aviso. Outros consideram uma maldição lançada para capturar as almas dos infelizes que cruzam seu caminho. Como dito no começo desse vídeo, muitos dos nossos contos e lendas e folclores se baseiam em supostos fatos reais. No caso do bradador, existem muitos relatos de moradores das zonas rurais do Brasil que contam histórias de encontros com o bradador. Alguns dizem que é uma história inventada para assustar crianças, mas também existem testemunhas que juram de pé juntos que o bradador é muito real. Um dos casos ocorreu em Luzilândia, no Piauí, onde dizem ouvir gritos assustadores e estranhos de tempos em tempos, até altas horas da noite, vindo das estradas da cidade. Os relatos variam, mas todos concordam em um ponto: o bradador é uma entidade que não deve ser provocada, assim como qualquer que seja sobrenatural. Mas afinal, o que é o bradador? Alguns estudiosos e entusiastas do folclore tentam explicar esse mistério de diferentes formas. Há quem acredite que o bradador é uma alma penada, possivelmente de alguém que morreu tragicamente na floresta e agora grita em angústia eterna. Outros teorizam que pode ser uma entidade natural, um guardião da floresta que agride aqueles que ousam desrespeitar a natureza. E há teorias ainda mais excêntricas que o associam a fenômenos paranormais ou interdimensionais, onde os gritos são portais abrindo-se entre mundos. As explicações variam, mas nenhuma delas consegue trazer certeza para um mistério tão profundo quanto o do bradador. Apesar de ser uma lenda, o bradador tem um forte impacto na cultura local. Sua história é contada através de gerações, como aviso, uma parte intrínseca do folclore regional. A lenda também é usada para proteger áreas de preservação, desencorajando a exploração e caça indiscriminada. Com o tempo, o bradador se tornou mais que uma história, transformando-se em uma personificação do medo do desconhecido e do respeito à natureza. O bradador pode ser mais que uma simples lenda. Ele representa nossos medos mais primordiais do desconhecido, o que pode estar espreitando nas sombras. Suas histórias nos lembram a fragilidade humana frente à vastidão da misteriosa da natureza. Mesmo que alguns considerem a história apenas um conto para assustar, o bradador deixa uma marca enchendo nossas noites com a possibilidade do inesperado. Se você se aventurar pelas florestas brasileiras e as cidades interiornas, talvez, apenas talvez, possa ouvir o terrível grito do bradador. E ainda nesse panteão folclórico, vamos falar do Labatut, uma criatura ciclópica do Nordeste com um corpo espinhoso e forma insaciável por carne humana. O mais perturbador é que ele é baseado em Pierre Labatut, um mercenário francês do século XIX, que realmente existiu e ficou conhecido por sua crueldade. Com um corpo espinhoso, dentes de elefante e fome insaciável por carne humana, Labatut é uma representação monstruosa do mercenário francês Pierre Labatut.
pois sua crueldade era tanta que mesmo os próprios soldados do seu batalhão muitas vezes não gostavam de se ater às suas ordens, e mesmo eles sofriam pela crueldade de La Batutte, que os espancavam, caso considerassem que estavam criando um motim contra ele, pois ele desrespeitava as próprias autoridades, além de se considerar a maior liderança dentre todos os militares da época no Brasil, principalmente durante a Guerra da Independência. Este é um exemplo claro de como traumas históricos podem se transformar em lendas folclóricas assustadoras. E para finalizar esse vídeo, podemos também citar algumas lendas que à primeira vista podem parecer bobinhas, como Cabeça de Cuia, que retrata a fome extrema em várias regiões do Brasil. Ou a do Boto, que embora possa parecer inofensiva, carrega um significado muito sombrio, como o abuso de mulheres. Cada lenda é uma metáfora escondendo horrores reais por trás de figuras fantásticas, sendo baseadas na crueldade de pessoas reais, como é o caso do Corpo Seco. Então lembrem-se, quando verem uma lenda, não pensem no significado superficial dela, pensem no que a lenda quer dizer, pois muitas vezes elas apenas querem nos dizer uma mensagem e talvez nos deixar um aviso sobre horrores reais que aconteceram no passado ou talvez ainda estejam acontecendo nos dias de hoje.